Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cefas, professor de Física do Colégio Gênios, que trabalha com o sistema CORT de ensino, o melhor sistema de ensino do Brasil, com o melhor índice de aprovação do Enem dos últimos anos. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com eletrização por atrito e também por contato. Os processos de eletrização, eles ocorrem na natureza constantemente e muitas vezes eles passam despercebidos por nós. O fenômeno da eletrização consiste no que, pessoal? Ele consiste na transferência de cargas elétricas entre os corpos. E essa transferência, ela pode ocorrer de três formas. Pode ocorrer por atrito, por contato e também por indução. Nós vamos trabalhar somente eletrização por atrito e contato. Indução fica para a próxima aula. Pessoal, eletrização por atrito. O que é atrito? Pessoal, atritar significa esfregar um corpo no outro, ok? Então, para facilitar o nosso entendimento sobre eletrização por atrito, eu vou pedir para que vocês façam esse experimento em casa para incentivar vocês a essa descoberta pela ciência. Então, olha só, o experimento que vocês vão fazer é pegar uma caneta esferográfica, vão cortar pedacinhos de papel bem pequenos e depois vocês vão pegar essa caneta, vocês vão atritar, esfregar essa caneta no seu cabelo. Após isso, vocês vão pegar essa parte da caneta que vocês atritaram, vocês vão encostar nos pedacinhos de papel. O que vocês vão perceber é que os pedacinhos de papel, eles vão ser atraídos pela caneta. Vocês podem fazer isso também com o pente. Por que isso acontece, pessoal? Está aqui a explicação do porquê que isso acontece. Ó. O que acontece? Isso ocorre porque quando você atritou a caneta no seu cabelo, houve uma transferência de elétrons entre os dois corpos, o que deixou a caneta eletricamente carregada. Então a caneta ela estava neutra. Quando você atritou ela no cabelo, ela ficou eletricamente carregada, fazendo com que ela criasse um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético da caneta, quando você aproximar ela dos pedacinhos de papel, que por sua vez são neutros, eles serão atraídos pela caneta, ok? É muito importante, pessoal, assinalar que após o atrito, os corpos atritados eles ficam com sinais opostos. Isso é determinado por uma tabela. Essa tabela aqui que eu deixei aqui de vermelho é chamada de série triboelétrica. Deixei ela aqui de vermelho para chamar a atenção dos seus globos oculares. Olha só essa série triboelétrica. Ela funciona da seguinte forma. Eu coloquei aqui alguns objetos do nosso dia a dia, como vidro, mica, lã, pele de gato, seda, algodão, ebonite, celuloide. Alguns desses elementos, eles têm tendência a perder elétrons. Como assim, professor? Perder elétrons. Pessoal, tem alguns elementos químicos que têm tendência a perder elétrons. Por isso, eles ficam eletrizados positivamente. Eles são chamados de cátions. Já tem outros elementos químicos que têm tendência a ganhar elétrons. Por isso, eles ficam eletrizados negativamente. O vidro, no caso aqui, que está na parte superior da tabela, veja que ele é o que mais tem tendência a perder elétrons. Por isso, ele fica eletrizado positivamente. Aqui embaixo nós temos a celuloide, está na parte inferior da tabela. Ele tem maior tendência a ganhar elétrons, por isso é que quando atritado, ele tem tendência a ficar eletrizado negativamente. Vamos ver aqui no exemplo para nós entendermos um pouco. Olha, se atritarmos, por exemplo, a lã com celuloide, a lã ficará carregada positivamente
enquanto a celuloide ficará carregada negativamente. Vamos só voltar aqui um pouquinho na tabela. A lã está mais próxima de quem? Do mais. Então, a lã vai ficar carregada positivamente, a celuloide está mais próxima do menos, por isso ela vai ficar carregada negativamente. Isso quer dizer o que, pessoal? Que durante o atrito, a lã que ficou carregada positivamente, ela perdeu elétrons. Já a celuloide, que por sua vez ficou carregada negativamente, significa que ela ganhou elétrons. Ok? Eletrização por contato. Agora é contato. Contato não é mais atrito. Contato é só tocar e depois separar. A eletrização por contato, diferentemente da eletrização por atrito, necessita de pelo menos um dos corpos eletricamente carregados. Ou seja, o corpo ele tem que estar, é obrigatório que um corpo tenha cargas ou positivas ou negativas, mas é obrigatório que pelo menos um deles esteja eletricamente carregado. Para entender o funcionamento do processo da eletrização por contato, considere um condutor carregado positivamente e outro neutro. Agora eu vou colocar as figuras aqui, pessoal, para que vocês possam entender como funciona o processo. Eu coloquei aqui dois condutores. Um está carregado positivamente, vocês podem contar aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisinhos, ou seja, ele tem 6 cargas positivas, 6 cargas positivas em excesso. Aqui, pessoal, nós temos, ficou um pouco claro aqui, mas aqui significa condutor neutro, tá? Condutor neutro, ficou um pouco claro aí para vocês. Mas por que esse condutor ele está neutro? Porque ele possui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Vamos contar quantos maisinhos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar quantos menos. 1, 2, 3, 4, 5. O mais é carga positiva, o menos cargas negativas. Então, ele tem 5 cargas positivas e 5 cargas negativas. Por isso ele está neutro. Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos colocar os dois em contato. Vamos juntar os dois para ver o que acontece. Olha só. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Observem só que está havendo aqui, pessoal, passagem de elétrons desse corpo que está neutro, o condutor neutro, está passando 3 elétrons dele para o condutor que estava carregado positivamente com 6 cargas positivas. O que vai acontecer? São 3 cargas negativas passando para cá. Então, essa carga negativa neutraliza essa carga positiva. Essa carga negativa neutraliza essa positiva. E essa negativa neutraliza essa positiva. Isso vai fazer com que esse corpo que estava eletrizado positivamente, ele vai ficar só com um excesso de 3 cargas positivas, ó. 1, 2, 3. Porque essas 3 aqui foram neutralizadas por essas 3 cargas negativas. E já esse corpo aqui de baixo, que estava neutro, o que aconteceu? 3 cargas negativas saíram. Ele ficou somente com 2 cargas negativas. E ele continuou com as 5 positivas. Então 5 menos 2 vai dar 3. Observem que após a separação, o que vai acontecer após a separação? Vocês se lembram que 3 cargas negativas aqui anularam 3 positivas. Então esse corpo aqui, que tinha 6 cargas positivas em excesso, agora só vai ter quantas após a separação? 3. E já esse outro condutor aqui, que estava neutro, que ele perdeu, aliás, ele liberou 3 elétrons. E aí ele ficou somente com 2, ou seja, 2 cargas negativas. E ficou com 5 positivas, ele tem um saldo então de 3 positivas. Então no final, os condutores ficarão com cargas de mesmo sinal. Ou seja, o condutor que estava carregado positivamente ficou com 3 e o outro que estava neutro também ficou com 3. Então aqui só para resumir,
aproxima-se o condutor positivo do condutor neutro até que ocorra o contato entre eles. Quando isso acontece, haverá uma transferência de elétrons do corpo neutro para o corpo carregado positivamente. Separando-se os dois condutores, eles estarão com cargas de mesmo sinal. Ok? É importante, pessoal, salientar também que está valendo o princípio da conservação das cargas elétricas. O que isso quer dizer, professor? Princípio da conservação das cargas elétricas. Quer dizer o seguinte, pessoal: quantidade de cargas antes do contato é igual à quantidade de cargas após o contato. Olha aqui. Então, essa conservação de cargas elétricas quer dizer o quê? Quantidade de cargas elétricas antes do contato é igual à quantidade de cargas elétricas depois do contato. Ok, jovens? Assim, a quantidade de carga elétrica após o contato será determinada pela média aritmética da quantidade de cargas antes do contato. Professor, não entendi essa parte aqui. Quantidade de carga elétrica após o contato será determinada pela média aritmética da quantidade de cargas após o contato. Antes do contato. É assim que funciona. Vamos imaginar que nessa mão aqui seja uma esfera. Aqui eu tenho 5 coulombs. Nessa outra mão seja outra esfera que tenha 7 coulombs. Aqui 5, aqui 7. Eu vou colocar as duas em contato. Quando eu separar as duas, essa daqui que tinha 7 doou uma carga para cá. Aí ela ficou com 6. E essa daqui que tinha 5, que recebeu 1, também ficou com 6. Observem que as duas ficaram com a mesma quantidade de carga. Como é que eu obtenho essa quantidade de carga? Tirando a média aritmética. Ou seja, então quer dizer o seguinte, pessoal, resumindo: se eu colocar em contato dois corpos, para eu saber qual vai ser a carga elétrica deles depois do contato, basta eu somar as duas cargas e dividir por 2. Professor, e se eu tiver 3 corpos? Basta eu somar as cargas dos 3 e dividir por 3. É assim que a gente calcula a média. Professor, e se eu tiver 4 corpos? Eu somo as cargas dos 4 corpos e divido por 4. É assim que a gente calcula a média aritmética. Aí aqui eu tenho um exemplozinho, um esquemazinho para mostrar para vocês. Olha só, contato de corpos idênticos. Aqui, antes do contato, eu tinha o corpo A carga dele era QA. E o corpo B, a carga é QB. Depois do contato, a carga do corpo A vai ser QA'. Vejam que tem um tracinho aqui. A carga do corpo B vai ser QB'. Vejam que tem um tracinho aqui. Pelo princípio da conservação das cargas elétricas, a quantidade de cargas antes do contato, ou seja, antes dessa igualdade aqui, QA mais QB, vai ser igual à soma da quantidade de cargas após o contato, ou seja, QA mais QB vai ser igual a QA' mais QB'. E como é que eu faço para calcular a carga de A e de B depois do contato? Ou seja, veja que tem um tracinho aqui. Basta eu calcular a média aritmética das cargas antes do contato. Ou seja, basta somar QA mais QB e dividir por 2. Pessoal, vamos ver aqui um exercício. Se um corpo neutro é colocado em contato com um corpo eletrizado negativamente, ou seja, com excesso de elétrons, pode-se afirmar que, letra A, ele permanece neutro. Letra B, adquire carga positiva. Letra C, adquire carga negativa. Ou letra D, neutraliza eletricamente o outro corpo. Seguinte, meus queridos, ilustres, magníficos, excelentíssimos, ilustríssimos jovens, se eu tenho um corpo neutro e este corpo é colocado com um corpo que está eletrizado negativamente, esses elétrons em excesso desse corpo que está eletrizado negativamente vai passar para o corpo neutro, tornando o corpo neutro eletrizado negativamente. Portanto, este corpo neutro adquire
de carga negativa. Opção letra C. Olha lá o xizinho subindo lá para a letra C. Vamos à próxima questão. A questão 2 diz assim: um corpo eletrizado com carga QA igual menos 5 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs é colocado em contato com outro corpo com carga QB, que é igual a 7 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. Qual é a carga dos dois objetos após ter sido atingido o equilíbrio eletrostático? Ou seja, coloquei agora dois corpos em contato, eles tinham cargas diferentes, como vocês podem observar, eles foram separados e eles ficaram com a mesma carga. Ele quer saber qual é o valor dessa carga. O que fazer? Basta, pelo princípio da conservação da quantidade de cargas elétricas antes e após o contato, basta calcularmos a média aritmética dessas duas cargas. Vejamos. Então, para sabermos qual será o valor da nova carga, basta calcularmos a média aritmética dessas duas cargas. Como é que se calcula a média aritmética de duas cargas? Soma as duas e divide por 2. É bem simples. Até um recém-nascido consegue fazer isso. Olha só, QA mais QB dividido por 2. Quem é o valor de QA? Menos 5 vezes 10 elevado a menos 9. Aqui, mais. Quem é o valor do QB? 7 vezes 10 elevado a menos 9. Aqui, 7 vezes 10 elevado a menos 9. Tudo isso está dividido por 2. Vejam bem, nós temos aqui um fator comum, que é 10 elevado a menos 9 e 10 elevado a menos 9. Você vai conservar o fator comum e somar os coeficientes, que no caso são menos 5 mais 7. Menos 5 mais 7, sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. 7 menos 5, 2. Então nós temos 2 vezes 10 elevado a menos 9, dividido por 2. 2 dividido por 2, tchau, tchau. Ora, esse 2 com esse 2 dá o quê? 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs será o valor desses dois corpos aqui após o contato. Agora vamos para a próxima questão. Essa próxima questão, ela já é um pouco mais complexa, mas é uma questão também que trata do assunto de eletrização por contato. Vejamos. Unirio. 3 esferas idênticas muito leves estão penduradas por fios perfeitamente isolantes em um ambiente seco, conforme mostra a figura. Está aqui a figura. Em determinado instante, a esfera A, essa esfera A aqui, ela vai tocar a esfera B. Veja que a esfera A tem carga de 20 microcoulombs. Toca a esfera B, que possui carga QB igual a menos 2 microcoulombs. Após alguns instantes, afasta-se e toca na esfera C, ou seja, a esfera A estava em contato com a esfera B. Após alguns instantes, ela foi separada da esfera B e tocou a esfera C, retornando à posição inicial. Todo mundo. Agora vem a perguntazinha básica aqui. Após os contatos descritos, meus jovens, as cargas das esferas A, B e C são respectivamente iguais em microcoulombs. E agora, o que fazer? A questão é bem simples, até envergonhado fico, e vocês também, porque até as tias lá as tias aqui da cantina conseguem resolver. Vocês podem ir lá e perguntar: tia, como é que resolve isso aqui? Elas vão até sorrir de vocês da facilidade dessa questão. Quer ver só? Pessoal, nós temos aqui duas situações, dois contatos, não foi? Primeira situação, a esfera A vai tocar a esfera B. E depois de alguns instantes, a esfera A vai se afastar e vai tocar a esfera C. Então vamos resolver por partes esse exercício. Vamos lá ao primeiro contato. Resolução. Após o primeiro contato entre a esfera A e a esfera B,
elas passarão a ter cargas iguais a. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Basta nós calcularmos a média entre essas duas cargas elétricas aqui, da esfera A e da esfera B. Professor, como é que a gente faz para tirar a média mesmo? Soma as duas e divide por 2. Qual é a carga da esfera A? 20. Carga da esfera B? Menos 2. Você vai somar 20 menos 2 dá o quê? 18. Dividido por 2, 9 microcoulombs. Então, peraí. Então, depois do primeiro contato entre A e B, a carga de A, que era 20, passou a ser o quê? 9. A carga de B, que era menos 2, também passou a ser 9. Tá, aí elas se separaram, aí a esfera A tocou a esfera C. Então vamos agora à nova situação para nós calcularmos a carga da esfera A, a nova carga da esfera A e a nova carga da esfera C, porque tem esse segundo contato. Então, após o segundo contato entre A e C, elas terão cargas iguais a. Basta nós tirarmos a média aritmética entre as esferas A e esfera C. Só que vale lembrar o seguinte, pessoal: qual é o valor agora da carga da esfera A? É 9. Qual é o valor da carga da esfera C? Menos 6. Você vai fazer 9 menos 6 dividido por 2. 9 menos 6, 3. 3 dividido por 2, 1,5. Ou seja, após o segundo contato, a esfera A ficou com 1,5 microcoulombs e a esfera C também ficou com 1,5 microcoulombs. E a esfera B continuou com 9. Então, a respostazinha, teremos a carga de A 1,5, a carga de B 9 e a carga de C 1,5. Opção, olha o xzinho subindo lá, mais uma vez, olha o xzinho subindo. Resposta alternativa, letra A, QA 1,5, QB 9 e QC 1,5. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agora estudem bastante e o sucesso está com vocês. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.